Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Jesus Cristo era negro? Temos alguma evidência disso? As escrituras falam disso? A gente tem outros documentos que também falam da aparência de Jesus? Então, escrevi algumas coisas aqui, só para ir, depois eu vou lendo aqui, mas eu também quero ler uma matéria que está aqui no na CNN. Né? Essa matéria ela diz assim: análise. Jesus era negro? Entenda por que essa questão é tão importante agora. Debate sobre a cor da pele de Jesus é um dos argumentos mais antigos na religião, mas a questão é mais séria por vários motivos. Então vou ler aqui alguma coisa. Como eu disse, essa matéria aqui é da CNN, não é uma novidade de que esses assuntos são tratados assim, né? Não é uma novidade. Inclusive a gente tem aqui no YouTube um grupo, né? Um grupo em tese, né? Assim, tem algumas pessoas de um grupo do qual eu já fiz parte ou que era um movimento de Yahushua, né? Do nome que surgiu, eu até já falei sobre isso, que surgiu há muito tempo atrás, inclusive, né? E aí a gente propagava muito isso, eu já falei aqui, né? O nome de Jesus como sendo Yahushua, mas na verdade não existe documento sobre isso, não existe nem mesmo uma estelinha desse tamanhozinho que possa corroborar essa ideia. Na verdade, isso é uma invencionice de um filipino chamado Filimino Nagado, e esse cara tinha uma seita com ramificações também em Israel, mas que durante o advento do Orkut, né? O Orkut fez muito sucesso aqui, inclusive o Orkut é o nome de um cara, né? O nome de uma pessoa, que é um israelense que tem esse nome mesmo. E aí, e o sobrenome é mais complexo ainda de falar, né? Então, a partir daí surgiu o Filimino Nagado, se auto-intitulando Kohanul, o sacerdote, e ele ah, propagou bastante isso. E nós também aqui propagamos bastante isso. Depois teve um cara que foi numa TV no Nordeste, como diz o Duda, com papel sulfite, tentando provar que o nome de Jesus era Yahushua, né? Uma invencionice que algumas pessoas mantêm até hoje, infelizmente, lamentavelmente, não saíram. Mas como eu já disse também aqui, inclusive quem me deu um toque, e isso porque eu estava aberto a aceitar, foi meu amigo Fábio Sabino. Porque se eu não tivesse aberto a aceitar a possibilidade, eu não teria ido investigar, né? Por isso que eu digo, é importante que você esteja aberto, a mente aberta, inclusive, para aceitar que o contraditório faz parte da vida, né? Então, se você não aceita, então fica complicado, né? Então, isso, inclusive, funciona para pessoal que defende outras coisas, inclusive. Então, vou ler aqui um pouco essa matéria da CNN. Christina Cleveland passou grande parte da sua infância em uma igreja evangélica cercada de imagens tradicionais de um Jesus de pele de porcelana e cabelos loiros. E mais à frente eu vou, depois que eu ler aqui mais um pouco. Mas um dia ela se deparou com uma representação de Cristo tão surpreendente que ela engasgou. Era uma pintura de um Jesus ressuscitado cercado por seus discípulos admirados, incluindo o Tomé duvidoso, aquele que eu falei que era, no mínimo, agnóstico. Né? Então, ou seja, quando eu estava falando daquela questão dos ateus. Então, Tomé, para mim, era, no mínimo, agnóstico. Acho que em outras visões de outras pessoas fica bem claro também que ele, no mínimo, tinha dúvida, podia ser no mínimo Tomé duvidoso aqui, né? Então vamos lá. Era uma pintura de um Jesus ressuscitado cercado por seus discípulos admirados, incluindo Tomé duvidoso tocando a ferida no torso de Cristo. A pintura parecia uma relíquia antiga descoberta em algum mosteiro
deserto esquecido lá no tempo da Terra Santa. Um afresco de estilo bizantino, repleto de figuras de contornos nítidos, repleto de cores de azul e laranja profundos. Mas foi outra cor na imagem que chamou a atenção. Jesus era retratado como um homem de cor, algo entre pardo e negro, e seus discípulos também. Então esse é o grande charme, né? Porque o único Jesus romano, de fato, que eu acredito, é o Jesus criado pela própria Igreja Romana, né? Que é um Jesus branco, loiro, com vestes romanas, de olhos claros, normalmente aparece olhos verdes, olhos azuis, porque os romanos ou os europeus precisavam de alguém que fosse semelhante a eles para que pudessem aceitá-lo, né? Então, a única forma que eles tinham de aceitar um Jesus todo-poderoso, um Deus todo-poderoso, seria fazendo com que sua semelhança fosse a dos seus reis, inclusive. Vocês já viram a imagem do Clovis, o rei Clovis? Deixa eu pegar aqui. Eu não estou fazendo a live, estou fazendo a gravação mesmo, e resolvi, não sei porquê, porque normalmente quando é assim eu prefiro fazer a live. O rei Clovis, olha, vejam só se o rei Clovis não é o Jesus todinho. Eu já fiz vídeos sobre isso, já fiz vídeos sobre isso aqui mais de uma vez. Olha aí. Tem outras fotos aqui que você olha e você diz que o Clovis, de fato, é realmente uma cópia de Jesus. Então não tem como não dizer que... entendeu? Não tem como não dizer que... Olha aí. Isso não é mistério. O próprio Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, aqui no Brasil, foi retratado como Jesus, embora ele não tivesse aquela aparência, porque ele era um militar, então ele tinha uma outra aparência física, não tinha aquele cabelo e nem aquelas roupas de Jesus, que ele foi retratado daquela forma para criar uma outra comoção, né, uma outra situação. Então eu vou continuar mais um pouquinho aqui. Cleveland, que se tornaria teóloga e psicóloga social, percebeu que sempre imaginou um Jesus com aparência nórdica, que se parecia com Thor. Agora ela percebia que ele se parecia mais com ela, uma mulher negra. Então agora eu vou aqui para o que eu havia colocado aqui, né? A Bíblia não descreve a aparência física de Jesus com detalhes, em nenhum momento menciona especificamente a cor de sua pele. Não há nenhuma passagem que diga que ele era branco, negro, moreno ou qualquer outra cor. O foco das Escrituras está na sua natureza divina, nos seus ensinamentos, nos seus milagres, no seu papel como Messias, o Filho de Deus, e não em detalhes de sua aparência física. Até porque fica muito claro, né, inclusive, que essas pessoas estavam num território em que elas tinham basicamente as mesmas semelhanças, aparências, inclusive, não que esses povos não tinham tonalidades de pele diferentes, inclusive, porque realmente, como eu coloco aqui, a gente não pode fechar essa questão para não criar estereótipos aqui, né? Então vamos lá. Em algumas passagens bíblicas oferecem algumas pistas sobre a aparência, mas nenhuma delas descreve a cor da pele de Jesus, né? Em Isaías 53 descreve o Messias como não tendo beleza nem formosura,
que atraísse as pessoas. Ou seja, ele não era um cara bonito mesmo, era um cara feio, não era um cara bonito igual os romanos retratam, ou como a igreja romana retrata, né? Sugerindo que ele tinha uma aparência comum, sem nada de extraordinário que chamasse atenção pela beleza. Apocalipse 1, né, o Isaías aqui é 53, 2, e aqui é Apocalipse 1, do 14 ao 15. Descreve uma visão de Jesus glorificado com cabelos brancos, como a lã e como a neve, né? Alvo, como a neve. Tem uma música assim. Olhos como chama de fogo e pés semelhante ao bronze polido. Esta é uma visão simbólica de Jesus ressuscitado e em glórias, e não uma descrição literal de sua aparência terrena. É importante notar que esta passagem descreve Jesus em sua forma glorificada após a ressurreição, e não como ele era durante a sua vida terrena. Vamos ver aqui, pontos importantes a considerar. O contexto histórico. Jesus era judeu e viveu no Oriente Médio no século I. É provável que sua aparência fosse semelhante à das pessoas daquela região e época. Arqueólogos e historiadores têm uma boa compreensão de como as pessoas daquela região se vestiam e se pareciam naquela época, e é provável que Jesus se encaixasse nesse perfil. Igual eu sempre brinco, eu falo, olha, para Deus nada é impossível. Então, se Deus quisesse criar um cara loiro, diferentão, mas ele seria como o leão branco. O leão branco, ele não se dá bem. Aliás, existe a história de um leão branco chamado Casper, que ele conseguiu sobreviver e reinar. Mas, de um modo geral, um leão com a pele branca, ele não se dá bem na savana. Primeiro que ele é um alvo fácil, né? E se sobreviver na infância é muito complicado ainda. Eu não estou falando do leão albino necessário, eu estou falando do leão branco mesmo. Vejam aí a história do Casper, o leão branco. Então, arqueólogos e historiadores têm uma boa compreensão de como as pessoas daquela região se vestiam e se pareciam naquela época, e é provável que Jesus se encaixasse neste perfil. Foco na Bíblia. A Bíblia se concentra na mensagem espiritual de Jesus, no amor, na sua misericórdia, na salvação que ele oferece, e não na sua aparência física. A cor da pele de Jesus não é um aspecto central da fé cristã. Em tese, né? Porque a religião tratou rapidamente de transformá-lo num homem branco como os europeus, com aparência europeia. Isso aí eu não posso fingir que não existe, não, porque aí seria demais para mim, né? Vamos lá. Representações culturais. Ao longo da história da arte, Jesus foi retratado de diversas maneiras em diferentes culturas e refletindo as características étnicas das pessoas que o representavam. Essas representações culturais são influenciadas pelo contexto em que foram criadas e não devem ser considerados retratos precisos da aparência histórica de Jesus. Então, em resumo, a Bíblia não menciona a cor da pele de Jesus. O mais importante é reconhecer sua divindade, seu sacrifício e seguir seus ensinamentos, independente de como imaginamos sua aparência física. A cor da pele de Jesus não tem a importância para a fé cristã. Também, novamente, eu vou dizer para vocês, apesar disso que eu coloquei aqui, exatamente, não é bem assim que funciona, tá? Não é bem assim que funciona, porque se funcionasse de fato assim, e eu estou fazendo complementação aqui, Jesus não teria sido transformado em uma pessoa com as características que os romanos tinham de fato, né? E é fato também que as pessoas naquele período tinham várias tonalidades de peles, eram mescladas, porque ali já existiam misturas, né? Pessoas brancas, romanas, europeias, já se misturando com outras pessoas, por diversas formas, tá? Inclusive por interesses amorosos leais e reais, como também através de abusos que eram cometidos por soldados, por
romanos e coisas parecidas, e dentre outras pessoas, tá? Isso aí também é fato. Tanto é que já tentaram até atribuir o próprio Jesus a uma, vamos dizer assim, a um caso de abuso em que Maria teria sofrido de um tal de pantera, o que também é tudo invencionice, tudo presepada grandes, sem grandes não, sem nenhuma mesmo evidência. Qual a aparência e a cor da pele dos judeus antes de Cristo, ou seja, antes da Era Comum, ou depois de Cristo, depois da Era Comum? A aparência e a cor da pele dos judeus nos tempos bíblicos, antes e depois ali, é um tema complexo com algumas nuances importantes. Não há, veja, não há descrições detalhadas na Bíblia sobre a aparência física dos judeus em geral, mas podemos inferir algumas características com base em evidências arqueológicas, históricas e genéticas. Fatores que influenciam a aparência: a localização geográfica. A região da antiga Judéia, onde os judeus viviam, está localizada no Oriente Médio, uma área de grande diversidade genética e étnica. A região sempre foi uma encruzilhada, de povos com influências de África, Ásia e Europa. Então vamos seguir. Influência genética. Ao longo dos séculos, os judeus interagiram e se miscigenaram com outros povos, o que contribuiu para a diversidade genética dentro da comunidade. Lembrando que mesmo antes dos judeus serem basicamente expulsos das suas terras, eles já saíam de lá, antes da diáspora, eles já saíam de lá por conta própria, iam para outros lugares, se adaptaram a outros lugares, se misturaram com outros povos, influenciaram outros povos e também foram influenciados por outros povos. Portanto, os judeus se misturavam, e nessa mistura eles casavam com pessoas de outras regiões e logicamente que os seus filhos, a sua prole, ia nascendo mesclada também. Isso acontece no Brasil o tempo todo. Eu tenho irmãos brancos e inclusive eu sou o mais pretinho de todos os meus irmãos, e meu pai tem filhos brancos porque ele também teve relacionamentos com mulheres mais brancas, e por aí vai, faz parte, né? Então eu tenho outros irmãos, vários irmãos inclusive, mais ou menos uns 30 irmãos, pouquíssimas mulheres, inclusive, mas eu achava que inclusive que eu era o mais velho, mas não sou. Eu tenho uma irmã mais velha do que eu, ela deve ter uns 60 e poucos anos, meu pai já faleceu, né? Então, são vários irmãos, todos grandes, assim. Meu pai era menor do que eu inclusive também sou o mais pretinho e o menor, pelo que me consta. Eu sou menor em altura, eu tenho 1,70 m, os outros todos são de 1,75 m para cima, 2 metros, 1,80 e tantos, e por aí vai. E todos bem mais fortes. Deu ruim para mim em todas as formas. Então é isso. O clima. O clima da região, predominantemente ensolarado, provavelmente influenciou na pigmentação da pele da população. É uma possibilidade. Eu não sou biólogo, tá? Não sou geneticista, mas a gente vai fazendo. As pesquisas são feitas com base no que os especialistas estudam, né? E não com base nas vozes das nossas cabeças, né? Porque tem gente aí atuando com base nas vozes que surgem nas cabeças. Evidências e inferências. Estudos arqueológicos. Estudos de restos mortais de judeus da época romana, período depois de Cristo, indicam que a altura média era em torno de 1,60 m e o peso em torno de 50 quilos. Quanto à cor da pele, não há como determinar diretamente a partir de restos mortais, mas é provável que variasse, né? Continua com
Representações artísticas. As representações artísticas da época, embora não sejam necessariamente retratos realistas, mostram pessoas com características típicas do Oriente Médio, com cabelos escuros e olhos castanhos. Estudos genéticos. Os estudos genéticos modernos mostram que os judeus têm uma ancestralidade comum com outros povos do Oriente Médio, como os libaneses, os sírios, os palestinos. Esses povos geralmente apresentam uma variedade de tons de pele, desde tons mais claros até tons mais escuros, com predominância de tom da pele morena, que é mais ou menos a cor que Jesus devia ter, né? Descrições históricas. Embora não haja descrições detalhadas da aparência dos judeus na Bíblia, algumas passagens podem sugerir que eles não se diferenciavam muito dos povos vizinhos em termos de aparências físicas. Concluindo, né? Então, assim, é provável que os judeus dos tempos bíblicos apresentassem uma variedade de tons de pele, com predominância de tons de pele morena, típica do Oriente Médio. Cabelos escuros, olhos castanhos, provavelmente eram comuns. No entanto, é importante lembrar que havia diversidade entre as comunidades judaicas e é possível que houvesse indivíduos com tons de pele mais claros ou mais escuros. Normal, né? É crucial evitar generalizações e estereótipos, porque foi aquilo que eu falei lá no início, eu já tinha visto, vou reforçar aqui. É importante ressaltar que não existia uma aparência judaica, né, única, ou seja, não existia um povo judeu, não é como até mesmo os chineses, japoneses, por exemplo, tem uma variação de pele. Para os japoneses, chineses, coreanos, por exemplo, Coreia do Sul, porque Coreia do Norte é mais fechado, sabe-se lá, né? Mas as peles, quanto mais claras, melhores para eles, né? As mulheres, quanto mais magras, melhores. Então, eles acreditam que a pele mais escura é inferior. Incrivelmente, os japoneses são preconceituosos com os japoneses de pele mais escura, né, que existem japoneses de pele escura, são preconceituosos, inclusive com seus índios. Eles têm os indígenas, né? Índio não, mas indígenas, né? Os mais tribais sofrem preconceitos da sociedade japonesa. Os chineses também têm o mesmo problema e e eu já perguntei isso. Eu tenho um chinês que trabalha, ele é dono de um restaurante lá perto do meu trabalho. Quando a gente vai almoçar, assim, como a gente já está, ou seja, anos, mais de 10 anos, ou seja, de conhecimento, você começa a ter um pouco mais de intimidade para fazer questionamentos. E ele é um chinês de pele mais escura. Então ele fala sobre essas questões, né, da pele mais escura sofrer também alguns preconceitos entre os próprios povos. E lembrando que a maioria desses povos tem semelhanças físicas, mesmo que a pele seja um pouco mais escura, mas eles são bem semelhantes, são bem parecidos. Isso acontece também com os indianos, não misturado como eu, mas outros indianos também têm pele escura, e isso tem influenciado bastante a sociedade indiana, eu já até comentei sobre isso aqui, e ali lá para 2008, mais ou menos assim, havia uma propaganda maciça de uma grande empresa de cosméticos multinacional que declaradamente colocava outdoors lá na Índia dizendo que a pele, para as mulheres terem peles mais claras, que ser mais claro era melhor, e ela inclusive cremes para clarear a pele vendidos abertamente, uma coisa meio complexa e que ainda funciona até hoje. Isso deu, inclusive as pessoas quando vão casar, os casamentos ainda continuam sendo às cegas na maioria das famílias, e as pessoas querem saber a tonalidade da pele também. Então vejam só como é que as coisas acontecem, né? Até mesmo na Índia. Então, vamos lá. É importante ressaltar que não existiu uma aparência judaica única. A diversidade sempre existiu dentro das comunidades judaicas
E a tentativa de definir uma aparência única para os judeus é problemática e pode levar a estereótipos, né? O foco deve estar na rica história, cultura e tradição do povo judeu e não em características físicas superficiais. Aqui está falando um cara que sabe o que significa preconceito, né? Então tá bem claro e explícito, né? Em resumo, a cor da pele dos judeus nos tempos bíblicos provavelmente variava em predominâncias de tons de pele morena, típica do Oriente Médio, e a diversidade sempre existiu e deve ser reconhecida, né? Então não tem como ficar criando aqui modinha. E eu vou voltar aqui para o artigo e onde eu parei aqui, ó. Cleveland se tornaria teóloga e psicóloga social, percebeu que sempre imaginou um Jesus com aparência nórdica, que se parecia com Thor. Agora ela percebeu que ele se parecia mais com ela, uma mulher negra, né? Aqui ela está falando do dia que ela descobriu um Jesus negro. Inclusive nos Estados Unidos existe uma igreja do Jesus negro lá, em que alguns, acho que é uma ramificação batista, sei lá, os americanos são muito batistas, né? Para Cleveland, mudar a cor de Jesus mudou a forma como ela viu o significado da Páscoa. Quando vejo a história da Páscoa, eu vejo Jesus sendo vítima de uma violência sancionada pelo Estado. Vejo Jesus cercado por pessoas negras e pardas que gostariam de poder fazer algo, mas não tinham poder no momento. Diz Cleveland, autora do livro God is Black Woman, ou seja, Deus é uma mulher negra, na tradução livre, né? Livre. E veja... E vejo pessoas sendo vítimas de um sistema que não consegue ver toda a humanidade e assume o pior dela. E assim, e ainda assim há esperança no final, diz ela. O universo se inclina em direção da justiça, mesmo que o arco seja longo. Espero, tomara, né? Ela está muito confiante. Eu não tenho fé na humanidade, isso já acho que deve ter ficado claro em vários vídeos que eu escrevi. Vários vídeos que eu fiz, eu escrevi uma vez no Instagram e depois fiz um vídeo falando sobre essa minha descrença na humanidade. Realmente eu não tenho, realmente é uma coisa assim, eu não nego para ninguém. É complicado para você falar disso, principalmente quando você tem parentes, filho, mulher, para você falar desses lances, mas eu costumo falar daquilo que eu penso. Então é o que eu penso sobre a humanidade. Eu não tenho fé na humanidade e eu sempre gostei de deixar isso bem claro. Não tenho fé na humanidade. Para mim, particularmente, aqui já deu, entendeu? Enquanto os cristãos de todo mundo celebram a ressurreição de Jesus, a história de Cleveland aponta para uma verdade incômoda. A verdadeira face do Jesus histórico não se parece em nada com aquela que muitos ainda veem nos vitrais de suas igrejas, filmes de Hollywood ou na imagem que muitos carregam em suas mentes. Isso faz parte daquilo que eu digo sempre e repito, né? Ou seja, o Roma realmente foi bem propagandista, né? Inclusive criando o Jesus, porque os papas ficam em Roma. Eles sempre estiveram em Roma desde o princípio da formatação da religião. E isso não significa que eles criaram Jesus ou qualquer pataquada que alguém queira dizer. Simplesmente a religião cresceu a partir de lá e se fortificou a partir de lá. Isso é uma realidade, não tem como negar, nem eu nego, nenhum outro romanista nega, porque estudaram, pesquisaram e continuam pesquisando e estudando e encontram elementos fortíssimos e isso é claro, né? A gente percebe inclusive pela cor do Jesus, pela sede de Jesus, pelo descontentamento dos judeus, né? Falando tudo, embora os religiosos tentem trazer isso para os dias de hoje, e tem coisas que podem vir para o dia de hoje e outras coisas que são histórias que estão naqueles dias e não nos dias de hoje, né? Então, ou seja, a gente percebe o descontentamento
dos povos judeus com os romanos, a ponto vamos dizer assim, de identificá-los como a pior, né, que a humanidade podia ser. O mais próximo do que eles entendiam do pior da humanidade era exatamente estar sobre o jugo dos romanos. Né? E os romanos, de fato, eu já disse aqui, né, inclusive, eles não criaram nenhum Jesus, mas se utilizaram de Jesus para isso. Eles não criaram nenhum Jesus, mas eles eram mestres, não só, como diria o Dr. Menck, os primeiros a criarem as fake news, mas também foram os primeiros a importar ou, né, exportar, não importar, exportar soft power, além do hard power, né? O hard power são as guerras. Isso a gente fala muito na geopolítica, tá? E em ciências políticas. Por isso que eu falo muito em soft power e hard power. É só vocês procurarem aí que vocês vão ver. Vocês sabem, são todos sabidos aí. Então, eles importaram soft power demais. E também pegaram, eles exportaram, tá? Eu tô falando importaram, quando eu exportaram, eles botaram, espalharam em todos os lugares, mas também buscaram algumas coisas para adaptar, e Jesus foi basicamente, ou seja, uma adaptação para eles, né? No sentido de que eles pegaram tudo aquilo que Jesus já representava, né? Já representava para os judeus e para os judeus, que eu digo, os judeus que já estavam se tornando cristãos, né? Porque os cristãos, Jesus mesmo, por exemplo, não criou uma religião, mas ele criou um movimento, porque ele tinha pessoas ao seu redor com ele o tempo todo. Então ele, no mínimo, criou um movimento, e nesse movimento ele angariou outras pessoas que, após a sua morte, deram seguimento às suas ideias. Isso é fato concreto e nós vemos isso até hoje. Nós estamos em 2024 e o cristianismo está aí, firme e forte, e ao que me consta, crescendo, né? Então vamos lá. Enquanto os cristãos de todo mundo celebram a ressurreição de Jesus, a história de Cleveland aponta para uma verdade incômoda, a verdadeira face de Jesus histórico que nos parece em nada com aquela que muitos ainda veem nos vitrais de suas igrejas, nos filmes de Hollywood, nas imagens, muitos carregam suas mentes. Muitos estudiosos e arqueólogos concordam agora que Jesus era provavelmente um homem de pele e olhos escuros, mais parecido com um judeu do Oriente Médio ou com um homem árabe, o que eu concordo plenamente, porque não tem como não ser. Não tem como não ser. Ele seria muito diferentão, como eu disse ali, parecendo o Casper, o leão branco, né? Então, ou seja, além dele chamar a atenção, ele não precisaria ser identificado com um beijo se ele não fosse tão igual aos outros, que se ele fosse brancão, loirão, dos olhos azuis ou verde, ele não precisaria ser identificado com um beijo. Por que ele foi identificado com um beijo? Porque ele era semelhante aos outros. Ele era igual aos outros. Então, ou seja, todo mundo com a mesma aparência precisa de fato ser identificado para quem vai chegar. As pessoas são todas muito iguais, muito semelhantes, então precisaria de fato ser identificado, né? Então vamos lá aqui de novo. Um comentarista disse certa vez que se Jesus estivesse pegando um voo hoje, ele poderia ser perfilado para a triagem de segurança adicional pela TSA, a Agência Americana de Segurança de Transporte, sem dúvida alguma. Meu chefe, ele realmente tem uma semelhança de um árabe com aquele bigode. Quando ele chegava nos Estados Unidos, ele já era mandado para a triagem. Ele falou que umas das vezes ele já ia automaticamente. Ele nem esperava ser mandado, ele já pegava as malas e já ia para a triagem. Por quê? Porque toda vez que ele chegava lá, ele era enviado para a triagem, embora o nome dele não tivesse nada de árabe, assim, ou semelhante, ou qualquer coisa, né? Um brasileiro com nomes brasileiros, e logicamente, né? Não
Na verdade, o primeiro nome dele não era. Não, o primeiro nome dele não era. O primeiro nome dele era Guilherme, né? Ou seja, William. O primeiro nome dele era William, tá? Era, não é William. Os sobrenomes não, mas o nome, então, ele já estava indo automaticamente para a triagem, né? Então você, alguns podem responder com um grande e daí. O debate sobre a cor de Jesus é um dos argumentos mais antigos na religião. Como um homem que foi criado em uma igreja negra, com um retrato gigante de um Jesus branco pendurado atrás do púlpito, me lembro muito, me lembra de muitas discussões acaloradas em barbearias e churrascos, onde teólogos de poltronas insistiam que Jesus era negro, citando escrituras como Apocalipse 1, 14, 14. A Bíblia diz que ele tinha cabelos brancos como lã e pés como bronze polido, que eu já citei aqui também. Então, não me diga que Jesus tinha um cabelo afro. Né? Alguns discutindo sobre isso. Quem pode esquecer... Vamos lá. Quem pode esquecer quando a ex-âncora do Fox News, Megyn Kelly, declarou em 2003 que Jesus, tal como o Papai Noel, também era um homem branco, e isso era um fato verificável, uma observação que ela disse mais tarde ter sido feita em tom de brincadeira. Então, ou seja, mesmo em tom de brincadeira, a pessoa demonstrou algo que a gente acredita ser um racismozinho mesmo, né? O que aconteceu aqui em Brasília, por exemplo? Nós temos vários shoppings aqui, Brasília tem shopping pra caramba agora, e o shopping central de Brasília, na verdade, sempre foi o Conjunto Nacional. Acho que é o primeiro shopping do Distrito Federal, além de outros ali, mas ele é realmente, de fato, ele fica bem no centro de Brasília, perto do Teatro Nacional, perto do Congresso, perto da rodoviária. Ele é um shopping central, bem popular, né? Bem popular. Deve vender pra caramba. E o Conjunto Nacional é frequentado por todo mundo, né? Diferente do Iguatemi aqui, que fica lá no Lago Norte, só frequentado pelos os ricos e poderosos. E dá ruim se alguém com condições menos, ou a pessoa menos abastada aparecer lá. Pela aparência, ele é basicamente convidado a se retirar, né? Começa a ser seguido por seguranças até você se sentir tão intimidado que você pega o beco. Ou seja, você não é bem-vindo. É como na loja Zara, que quando o cara entra lá, se for negro ou mulher ou negra, a Zara zerou, é o código para dizer que tem um negro dentro da loja e para redobrar a atenção. É isso. Vocês sabem, tem matérias aí, aconteceram em várias partes, inclusive com uma delegada negra, acho que no Nordeste ou Ceará, se eu não me engano. Mas é isso. Então, a questão da cor da pele de Jesus ainda é muito importante e debatido por muitas pessoas. Eu, particularmente, não gasto muita energia debatendo com pessoas mundo afora ou nas redes sociais se Jesus era preto ou é branco, porque para mim fica claro que ele não era preto, mas que tinha uma pele morena. Ele não era branco. Então, o único Jesus romano que eu vejo de fato, como eu disse, é o Jesus romano nestas características. Mudaram, né, adaptaram Jesus para se tornar um europeu, e basicamente isso. Mas eles não inventaram Jesus em intrigas palacianas, nem coisa desse sentido. Nem debateram em reuniões entre senadores, os palacianos e outras pessoas. Não. Eles apenas adaptaram, eles eram bons para isso. Então, eles aproveitaram toda aquela situação e transformaram Jesus para que ficasse mais atrativo para os europeus. E é basicamente isso e somente isso, e nada mais.
né? Não houve nenhum Jesus flaviano criado por intrigas flavianas pelos parentes, né, do Fábio Sabino, né, os Titos Fábios Sabinos Vespasianos da vida. Gente não criou através de nenhum decreto ou qualquer coisa, ou qualquer conspiração, eles não criaram nada, não há sustentação para isso documental, né? Então vocês devem ficar tranquilos, mesmo vocês que acreditam nisso por um motivo ou por outro. Eu acho que vocês já deveriam ter abandonado essa ideia e ter focado em coisas mais importantes, mas é um direito de vocês permanecerem focados nessa ideia, né? Então é isso. Valeu, muito obrigado, até uma próxima. O vídeo ficou grande, tá dando 41 minutos quase. Eu devia ter feito a live, mas vai ser vídeo mesmo. Obrigado.